Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal Histórias para Fogueira, nosso canal de mitos, mitologia e outras coisas da cultura popular e nerd que eu gosto de trazer para vocês. Continuando assim nessa nossa vibe de mitologia celta, hoje a gente vai estar falando de uma das 4 principais festas dos celtas e do neopaganismo em geral. A gente vai estar falando do Beltane. Então, antes de começar a falar delas, eu vou falar das 8 festas, dando mais destaque para as 4 principais, mas começando pelo Beltane. Uma coisa muito importante, gente, que eu vejo muito acontecendo no caso de neopaganismo, de Wicca, da galera aqui do Brasil que faz reconstruções medievais e às vezes esquece de um detalhe que é o seguinte: nós no hemisfério sul temos as estações invertidas com o hemisfério norte. Então, quando eles estão comemorando a festa do começo do verão deles, a gente tem que comemorar a nossa festa do inverno e vice-versa, porque os solstícios e equinócios aqui são trocados. Então, Beltane, ele é a festa do começo do verão. No hemisfério norte, ela costuma ser comemorada dia 1º de maio, ou ao redor dessa data, dependendo de quem está fazendo e tal, já vou explicar isso. Aqui no hemisfério sul, ela é dia 31 de outubro, que marca o começo do verão. Só que isso são datas que a gente escolheu como conveniência, porque astrologicamente mesmo, o solstício do Beltane vai estar acontecendo esse ano, 8 de novembro, às 2h18 da manhã. Então, muito cuidado quando vocês forem, se vocês são adeptos dessas religiões, quando vocês forem olhar os calendários das festividades da roda do ano, que eles chamam, você tem que ver se é de um site do hemisfério norte ou se tem as datas também do hemisfério sul. Porque, inclusive, uma conhecida minha estava fazendo trocado como se fosse no hemisfério norte. Então, o que é o Beltane? Beltane é uma festa que significa fogo branco ou fogo brilhante. E ele, nos períodos medievais, nos períodos antigos, ele era celebrado entre o equinócio da primavera e o solstício de verão, que fica mais ou menos nessas datas que eu passei para vocês, e ele é a festa do começo do verão. E lembrando que lá no hemisfério norte você tem invernos muito mais rígidos que aqui no Brasil, exceto Curitiba, que a gente sabe que lá é pior que os polos. Mas pro resto da gente aqui da América do Sul, pensando do ponto de vista medieval, onde você depende do gado e da agricultura, tem o começo do verão, que é quando você tem mais luz, as plantinhas que você usa para pastagem começam a crescer, começa a ter mais abundância, então os animais engordam, você pode também soltar eles, que eles não vão passar tanto frio no relento. Você começa a ter uma oferta maior de grãos, de quantidade, então isso é uma coisa muito importante do ponto de vista do povão. E a gente tem que lembrar sempre, uma coisa que acho que se eu falar em todo vídeo que fala de alguma coisa de história, não vou estar falando o suficiente, a nossa história, ela é muito pensada do ponto de vista do homem grande, tipo assim, dos líderes, dos reis, dos grandes acontecimentos, mas você tem toda a história da vida privada, do que acontecia na vida das pessoas mesmo. Então essas festas eram muito importantes para os agricultores e para os pastores, que no caso dos celtas, era a principal profissão que eles tinham, A imensa maioria das pessoas ou era fazendeiro, ou era pastor, ou era cuidador de gado, ou uma mistura desses. Então essa festa para eles era muito provavelmente uma das mais importantes do ano, se não fosse a mais. Lembrando, que a Gália, eu vou tentar encontrar um mapa, estou tendo muita dificuldade de encontrar um mapa legal, mas ele pega uma região que hoje seria Irlanda, Escócia, um pedacinho da Bretanha, um pedaço da Alemanha, a França, uma grande parte da Suécia e também dos Países Baixos e da Alemanha. Então, como é que o povo costumava celebrar isso? Uma outra coisa importante para a gente falar aqui historicamente. Eu gosto muito de acampar e eu gosto muito de coisa assim de sobrevivência, tipo ir só com uma barraquinha e o mínimo que precisa, facão e uma caixa de fósforo. Se vocês já tentaram acender uma fogueira de uma forma tradicional, não é como nos filmes que a pessoa gira ali um pouquinho ou bate 2 vezes na pedra e o negócio acende. Dá muito trabalho. Então é extremamente comum que as pessoas no período medieval em suas casas tivessem sempre pelo menos um certo braseiro aceso, onde eles não deixavam aquilo se apagar, porque senão dava muito trabalho reacender. Na festa do Beltane tem uma exceção. Você deixa esses fogos se apagarem, que é o fogo do ano passado, da era passada. Vocês fazem, uma das principais coisas da comemoração são fogueiras enormes, que têm várias propriedades mágicas, Um druida presidia os rituais, de sacrifício de animais e de outras encantações para ter proteção. E aí uma das coisas que acontecia no final, quando essas fogueiras começavam a se apagar, as pessoas pegavam pequenas tochas, levavam para suas propriedades para exorcizar os maus espíritos e depois reacender os fogos caseiros. E é muito interessante, eu não encontrei uma palavra equivalente em português, mas assim, a gente tem a lareira e eles têm a palavra em inglês fireplace. Só que existe um termo específico para onde fica o fogo, que é hearth, que vem da mesma raiz de coração. Então, esse fogo que eles não deixam apagar e que é considerado má fortuna, azar quando se apaga, era meio que de certa forma, o coração da casa, Porque eles precisavam daquilo para ter luz, para conseguir produzir, cozinhar os alimentos e para se defender contra o frio. Então, essa coisa de deixar os fogos morrerem, fazer esses fogos rituais, entre outras coisas, que eu já vou contar para vocês, e depois reacender, era uma coisa muito importante, para esse campesino. Era um momento de renovação.
Então, por exemplo, as cinzas eram consideradas mágicas, então as pessoas se pintavam com aquelas cinzas, né, esfregavam no corpo para ter uma proteção tanto física quanto espiritual, passavam no seu gado, jogavam nos seus campos porque ela tinha esse poder da criação e do verão que estava chegando, né, de nascimento, de renascimento. Então, além dessas fogueiras, outras formas de celebração que você tinha era dançar com fitas em postes, né, aquelas danças circulares, e se dança na mesma direção que o sol faz, né, do leste para o oeste. Você tinha a visita de poços sagrados, eles iam fazer pequenas peregrinações onde eles também caminhavam, né, do leste para o oeste, né, na forma do sol. E era considerado que a primeira água tirada desse poço no dia do Beltane tinha também propriedades mágicas de proteção e de rejuvenescimento. E também eles comemoravam festejando com bastante comida, né? Eles abatiam animais para cozinhar na fogueira e eles faziam, isso eu achei muito interessante, eles faziam um pão especial que tinha 9 nós, só que o primeiro nó desse pão eles não comiam, eles jogavam para trás para dar de presente para as fadas. As fadas, as criaturas místicas celtas, eu vou ter 2 vídeos só para elas, já vai vir, tá bom, pessoal? Então, essas fogueiras, como elas eram feitas, né? Você tinha, em primeiro lugar, se removia tudo que é de metal ao redor, colinas, e eram feitas 2 fogueiras. Só que essa fogueira tinha uma forma específica de ser acesa. Existe uma coisa que eles chamam de need fire, fogo da necessidade, que tem, eu vou postar uma foto aqui em algum lugar, quer dizer, eu não, né? O Elder, que vai aparecer, é um negócio para fazer uma fogueira especial, uma espécie de broca que gira assim, e ela era acesa por 9 homens. Então esse fogo era aceso, um druida ia lá, fazia os encantamentos mágicos, as pessoas passavam por essa fogueira para se proteger, pegavam as cinzas, e o gado também costumava desfilar entre essas 2 fogueiras. Então, além dessas fogueiras, da peregrinação a poços e nascentes sagradas, dança e festejo, uma coisa também muito comum de se fazer é pegar uma flor que eles chamam de flor de maio e colocar nas janelas, nas portas da casa, e outras plantas que para eles tinham significados sagrados de proteção, de saúde, de juventude, essas coisas. Esses registros que eu trouxe para vocês, essas formas de celebração, são as que chegaram registros históricos para a gente. Lembrando que muita coisa se perdeu e muita coisa foi modificada. A gente sabe que essa era uma festa celebrada por toda a Gália, né? As outras festas que eu vou trazer, algumas eram celebradas só em algumas regiões. E aí foi passando o tempo e essa festa era celebrada até mais ou menos metade do século XX, quando começou meio que o pessoal a perder interesse. E foi uma tradição que quase morreu. Mas recentemente, vários grupos começaram a refazer ela. Só que aí é quando cada um faz um pouco a seu jeito. Você tem reconstrutores medievais, que tentam fazer o mais perto possível de como era, né? As festas tradicionais. Você tem muitos artistas também que fazem como uma questão turística, ou até de identidade cultural, né? Imagina se a gente perdesse a festa junina aqui no Nordeste, por exemplo. Seria uma coisa bem triste, né? Então, assim, artistas que tentam manter vivo essas celebrações. Você tem os neopagãos, né, que são novos movimentos religiosos que tentam trazer essas celebrações, mas com algumas modificações. Paganistas também, né, e a galera da Wicca. Só que cada um faz um ritual diferente aqui, faz um ritual diferente ali, mas é uma forma de manter a festa viva, né? Aqui no Brasil, eu não sei se é tão popular, em especial aqui no Nordeste eu não conheço nenhum grupo desses, só alguns indivíduos que praticam, mas a gente sabe que nos países nórdicos, né, nos países anglófonos, tem uma certa relevância essa ressurreição desses movimentos de religiões antigas, né? Hoje em dia a gente já tem 2-3% da população que se declara adepta ao paganismo, à Wicca, e muitos outros simpatizantes que devem celebrar, apesar de não comentarem isso no censo. E é isso, pessoal. Agora, dia 31 de outubro, né, que inclusive é a data do Halloween, né, o dia do Saci aqui, a gente vai ter, então, tradicionalmente, quando se celebraria nosso Beltane. Enquanto isso, lá no Hemisfério Norte, o pessoal vai estar celebrando o Samain, que é a festa do começo do inverno. A gente vai falar das outras festas também, mas como o Beltane está mais pertinho, eu resolvi começar por essa. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, qualquer sugestão. Deixa o like também, se inscrevam se estão gostando do conteúdo e até o próximo vídeo.